Oi pessoal, tudo bem? Eu vou ensinar vocês a darem os primeiros passos na Advoga IA. Quando vocês entram na plataforma e fazem a assinatura, vocês vão se deparar com uma tela como essa. A primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês é para controlar os prazos. O primeiro passo é clicar em criar um painel e adicionar as informações que são relevantes para o prazo que você vai estar controlando a partir do preenchimento desse formulário. Depois que você cria esse prazo, você pode adicionar as tarefas que você está realizando. Por exemplo, aqui eu já tenho uma adicionada que é escrever a inicial. Se eu for criar uma nova, eu posso colocar aqui, por exemplo, vou dar o nome do painel de teste, a descrição vai ser realizar um resumo. Eu coloco o prazo para entrega, defino aqui um dia, um horário, e posso colocar aqui a fazer, ela já está em andamento, ou marcar como concluída. Seleciono uma cor e adiciono essa tarefa. A partir disso, essa tarefa vai aparecer aqui nesse gráfico horizontal. Conforme você for realizando as suas tarefas, você pode alterar ela de posição. Então aqui, a tarefa teste está em andamento, aparece aqui em andamento. Quando a gente coloca em concluída, ela some desse painel, porque não é mais necessário você ficar acompanhando esse prazo, porque ela já está definida. Para fechar essa aba, é só clicar aqui e esse painelzinho some. Agora, outra ferramenta bem interessante que eu vou mostrar para vocês é a de fundamentos jurídicos. Então é só clicar aqui nela, fundamentos jurídicos. Acessando a ferramenta, vocês irão se deparar com uma janela como essa. A primeira etapa desse formulário é a que nós descrevemos os fatos do processo que nós estamos trabalhando. Nesse caso, eu vou colocar bem resumidamente, mas quanto mais detalhes nós incluímos nessa descrição, melhor será a nossa fundamentação, tá bom? Então aqui eu estou colocando: João, funcionário público, laborou por 25 anos na mesma instituição e sofreu um acidente de trabalho que resultou em sua incapacidade laboral. No momento do acidente, João estava executando serviços extraordinários de um sábado. A instituição responsável recusou-se a conceder a ele aposentadoria por invalidez do cargo, bem como indenização pelo acidente de trabalho e eventuais danos morais advindos do ocorrido. O que eu poderia fazer para melhorar aqui? Eu colocaria o nome completo do João, qual é o nome da instituição responsável e outros dados para deixar isso daqui mais detalhado, mas como exemplo vai servir. Nesse quadro Sugestão de Leis, eu posso colocar, ele não é obrigatório, mas eu posso inserir alguma lei que eu já tenha definido que eu quero que seja trabalhada nessa fundamentação jurídica, ou uma jurisprudência, alguma coisa nesse sentido. Às vezes, o advogado ele trabalha bastante com um tipo só de casos e ele gosta de deixar determinado qual é a lei que ele trabalha. Ele pode utilizar esse quadro para isso. Acessando essa busca cognitiva, ligando, eu dou a capacidade para a inteligência artificial de procurar na internet as leis. E eu vou mostrar como funciona isso para vocês. Se eu deixar esse dispositivo aqui, busca cognitiva ligada, e clicar em gerar uma nova abordagem, o que ele vai fazer? Vai procurar na internet. Olha aqui. Ela está definindo que ela precisa encontrar leis que tratem sobre aposentadoria por invalidez, acidente de trabalho e indenização por danos morais para funcionários públicos. E ela vai realizar essa busca para depois definir o que ela vai trabalhar nessa fundamentação jurídica. Aqui eu vou mandar parar para acelerar o vídeo e deixar mais rápido. Se eu deixasse continuar essa pesquisa, o que ia acontecer? Ela ia gerar uma tabela como essa daqui, ó, que ela vai definir a seção que ela vai trabalhar na fundamentação e o assunto de cada seção. Isso daqui tudo é editável pelo advogado, porque por mais que a inteligência artificial seja muito eficiente, ela não substitui o advogado. O advogado é de extrema importância para uma fundamentação. Então, se o advogado quiser modificar isso daqui, fazer qualquer alteração, ele pode. Ele pode, por exemplo, alterar aqui a ordem. Então, aqui, ó, acidente de trabalho e serviço extraordinário. Está aí na segunda posição. Eu posso colocar, ele vai para a primeira. Eu posso excluir, por exemplo, uma seção que eu não acho que seja interessante, ou editar o título e também o assunto que vai ser tratado. Eu posso também adicionar uma seção personalizada. A partir de que eu tenho isso daqui definido, eu clico em criar.
E é nesse momento que a nossa inteligência vai começar a trabalhar para fundamentar de verdade a petição de vocês. Então aqui ela está trabalhando a primeira seção, que é direito à aposentadoria por invalidez, a de indenização por danos morais e materiais, e o último ponto, que é a prova da incapacidade laboral e do nexo causal, como está definido aqui nessa tabela. Depois que ela termina, nós podemos editar esse texto. Então, por exemplo, eu posso fazer edições, escrever o que eu quiser, ou eu posso clicar aqui em baixar e ele vai baixar no formato Word para eu poder editar no meu computador e usar como eu bem entender. Outras ferramentas que nós podemos destacar, por exemplo, é a detecção de texto em imagens. Muitas vezes, nós podemos receber alguma documentação, foto de um documento e precisamos transcrever o que está escrito naquele documento. Com essa ferramenta, ela consegue identificar o que está escrito numa foto. Então, por exemplo, aqui, ó, Advoga IA Inteligência Artificial para Advogados. Ela consegue identificar, passando o mouse aqui em cima, ela mostra em qual parte da foto ela está tirando essa informação e clicando, esse texto fica copiado para a sua área de trabalho. Então, você pode apertar Ctrl V no seu editor de texto e usar a transcrição, sem precisar ficar copiando o que está escrito à mão. É interessante que essa ferramenta também funciona para documentos escritos à mão, tá bom? Mas lógico que aí depende da qualidade da caligrafia e da qualidade. Eu vou mostrar para vocês agora uma ferramenta que é de criação de contratos. Eu vou mostrar primeiro a versão dessa ferramenta, que é de contratos curtos, e depois eu vou mostrar a de contratos complexos. A de contratos curtos seriam como se fosse para fazer uma minuta de contrato, algo que é sucinto, às vezes um aluguel, por exemplo, de uma edícula ou algo do tipo. Mas apesar de ser eu estar dando esse exemplo de aluguel, ele serve para outros tipos de contrato também. Então aqui eu vou escrever o exemplo, contrato de aluguel. Na primeira opção, que é perguntando qual o tipo de contrato. Quem são as partes envolvidas no contrato? Nesse caso eu vou colocar João da Silva, que é o locador, e Maria Silveira, que é a locatária. Quais são as cláusulas principais desse contrato? Aqui nós definimos as cláusulas que são essenciais nesse contrato, que nós precisamos que ela esteja presente. Nesse caso, eu vou colocar que é o custo do aluguel, R$ 800, que tem validade de 1 ano. Quando eu mando criar, a primeira etapa aqui, ele já vai começar a criar esse contrato, porque como eu disse, é na ferramenta de contrato simples. Ela não vai fazer um contrato longo, extenso, vai fazer realmente uma coisa só bem sucinta, tá bom? Serve para alguns casos, mas vou mostrar agora a outra ferramenta que é de contratos complexos e vou colocar as mesmas informações para vocês verem a diferença. Quando eu mando gerar uma nova abordagem, o que isso vai fazer? Da mesma forma que na ferramenta de fundamentação jurídica, ela vai demorar cerca de 1 minuto para gerar aquela tabela indicando tudo que vai ser trabalhado nesse contrato. E esse processo pode demorar cerca de 1 minuto. Depois que esse processo é realizado, ele vai mostrar todas as seções que ele vai trabalhar. Então aqui, a seção que é do preâmbulo, objeto do contrato. Lembrando que tudo isso daqui é editável. Vocês podem editar todas essas seções, o que será trabalhado. Mas olha como ele ficou bem mais extenso. Eu posso, por exemplo, adicionar uma nova seção e eu também posso salvar essa abordagem. Se eu colocar aqui contrato de aluguel, eu posso salvar essa abordagem. Por quê? Porque às vezes eu trabalho muito com um tipo de contrato e não preciso que ele fique gerando toda vez essas mesmas informações. Então, o que eu vou fazer é deixar essa informação salva. Clicando em criar, ele vai começar a redigir o nosso contrato de acordo com todas aquelas informações que estavam definidas na tabela.
E aqui está o nosso contrato totalmente redigido. Vocês podem ver que é um contrato que ele é mais longo do que aquele outro que nós realizamos anteriormente, muito mais detalhado. E da mesma forma que nos outros casos, nós podemos editar isso aqui ou fazer o download para editar no nosso editor de texto preferido. Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês que ao invés de clicar para gerar uma abordagem, eu posso utilizar essa que foi salva. Então eu clico aqui, abordagem pré-definida, e tem aqui, ó, contrato de aluguel. Clicando aqui, já aparece tudo que será redigido. Então eu só preciso preencher esse formulário e mandar criar. Ele vai criar nesses mesmos moldes. Se eu trabalho muito com um tipo de contrato, isso agiliza muito o nosso trabalho. Eu mostrei para vocês aqui alguns exemplos de ferramentas, mas existem diversos outros, mas todas elas trabalham dessa mesma forma. Então, se você, por exemplo, precisar criar uma petição inicial, existe a petição inicial simples, que é para um caso bem simples, sucinto, e também as complexas, que vão trabalhar daquela mesma forma que eu indiquei antes. Nós vamos primeiro preencher o formulário. Se nós desejamos que ela gere uma abordagem, nós clicamos aqui em gerar abordagem. Se nós já salvamos alguma abordagem definida, nós trabalhamos bastante, nós podemos clicar aqui e já vai estar gerada a abordagem que nós sempre trabalhamos. E a partir disso será gerada uma petição inicial, da mesma forma que foi gerado os outros documentos. Lembrando novamente que essa plataforma não tem como nenhum objetivo de tirar o trabalho do advogado, usar a inteligência de forma que substitua o advogado, mas sim ela tem o objetivo de auxiliar o advogado para que ele consiga ser mais eficiente e realizar um trabalho melhor.